espero que todos estejam bem. Vou começar a apresentação. O grupo é formado pelo Caia, pela Maiara e por mim, Rafael. Vou passar aqui bem rápido, né? Falar um pouco sobre os autores. O artigo que a gente estudou foi Fotossíntese e Potencial Hídrico Foliar de Plantas Jovens de Adiroba, submetida à deficiência hídrica e à reidratação. Os autores foi o Gonçalves, que é doutor em Ciências Agrárias, Silva, que é doutor em Ciências de Florestas Tropicais, e Guimarães, mestre profissional em Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável. Juntos, eles tiveram o objetivo de investigar o desempenho fotossintético de plantas jovens de Adiroba, que foram submetidas à deficiência hídrica e à reidratação. O estudo foi feito na Casa de Vegetação, no Instituto Nacional de Pesquisas, que fica na Amazônia, Manaus. Infelizmente, a relação da fisiologia das árvores tropicais tem recebido uma atenção muito maior do que deveria, né? Por conta das modificações no cenário florestal, como por exemplo, por conta do desmatamento, essa foto aí, queimadas, degradação de solo. Infelizmente, esses fatos refletem diretamente no funcionamento dos organismos, prejudicando não só as plantas, né, mas também as pessoas que querem ajudar, que seriam os programas responsáveis pelo manejo florestal sustentável. Além de atrapalhar a fase juvenil das plantas, né? Conta que cada fator desse prejudica um pouco o ecossistema, né? Podendo ser a baixa disponibilidade hídrica, né? Que atrapalha bastante. Falando em disponibilidade hídrica, né? A nossa floresta amazônica pode variar entre 2.300 a 3.500 milímetros por ano. Mais que o dobro aqui comparado com o Centro-Oeste, com o Distrito Federal. A sua parte central, ela está sob o domínio da célula de Hadley, né? Significa que, né, é um pouco mais seco, né? Sua parte central. A disponibilidade hídrica, como todos sabemos, é um fator determinante para o sucesso da planta. Ela tem sido considerada um fator seletivo em ambientes onde há baixa pluviosidade. Pesquisas são realizadas sobre o déficit hídrico em diferentes espécies de vegetais e são aplicados em vários projetos de manejo de plantios florestais. E assim auxiliando as técnicas, né, de silvicultura. Temos o exemplo da Adiroba, essa árvore aqui. Ela tem um valor econômico para a região, né? Onde as pessoas conseguem tirar, vão colher a semente, né? E com elas extrair o óleo de adiroba, que é muito utilizado para tratar infecções, né? E auxiliar nos cabelos, né? Essas coisas. E é isso. O artigo aí vai tem um objetivo, né? De tratar a deficiência hídrica da espécie de adiroba. E o Kayan vai trazer metodologias que foram utilizados e a Mayara vai dar a conclusão que os autores tiveram após terem feito estudos. Ok? Passa a palavra para o Kayan. Vou falar agora um pouco sobre o material e os métodos que foram utilizados no experimento. O experimento foi realizado em Casa de Vegetação, no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, fica em Manaus. A planta utilizada foi a andiroba, que é a Carapa guianensis. Foram utilizadas plantas jovens de até 3 meses de idade, que elas foram oriundas da matriz
da Reserva Florestal de Adobe Duque, que fica em Manaus. Elas apresentavam uniformidade de tamanho, que eram de aproximadamente 35 centímetros de altura. Foram colocados em vasos de plásticos de 30 por 25 centímetros, com capacidade para 8 kg, com mistura terriço vegetal e argila na proporção de 3 por 1. Durante os 15 dias, as plantas foram irrigadas diariamente até a capacidade de campo e aclimatadas à luz e à temperatura. Após o período de aclimatação, as plantas foram separadas aleatoriamente em 2 tratamentos, que foram os de plantas irrigadas e de plantas não irrigadas. As plantas irrigadas eram irrigadas diariamente, às 8 e às 16 horas, durante todo o dia, e isso durou durante todo o período do experimento, que foi de 29 dias. Já as plantas não irrigadas, a irrigação foi suspensa, até a resposta fotossintética alcançar valores próximos a zero. A reidratação das plantas sem irrigação foi realizada até as plantas recuperarem suas características fotossintéticas e o status hídrico inicial. Então, a irrigação foi suspensa até a resposta fotossintética alcançar valores próximos a zero. Quando valores chegaram próximos a zero, eles começaram a reidratar a planta, até recuperarem as características fotossintéticas, o status hídrico inicial voltar ao que era antes. Em ambos os tratamentos foram determinadas as variedades relacionadas ao potencial hídrico foliar, trocas gasosas e a fluorescência da clorofila A, intervalo de 4 a 7 dias até o término do experimento. Potencial hídrico foliar foi determinado entre 9 e 11 horas, utilizando-se uma bomba de pressão, que foi a bomba do tipo Isolande. A determinação consistiu na coleta de amostras de folhas que eram completamente expandidas e com bom estado de fitossanitário, as quais foram colocadas na câmara da bomba de pressão, onde em seguida ela foi aplicada pressão até que ocorresse a exsudação pelo corte feito no pecíolo da folha. Para a leitura da pressão aplicada, as leituras foram realizadas após a aclimatação das plantas, quando as respostas fotossintéticas apresentavam valores próximos de zero, e no fim do experimento, após a reidratação das plantas. As determinações das taxas de fotossíntese líquida e a condutância estomática e a transpiração foram realizadas por meio de um analisador de gás infravermelho portátil de sistema aberto, que é o modelo Licor 6400. As medidas foram realizadas entre 8 e 15 horas, em folhas completamente expandidas e com bom estado fitossanitário. As respostas das variáveis fotossintéticas, a intensidade luminosa, foram determinadas para densidade de fluxo de fótons de 1000 mol por metro por segundo a S elevado a -1. Com a câmara foliar ajustada para trabalhar com concentração de CO2 de 380 a mais ou menos 385 mol por mol elevado a -1. A temperatura de 30 ou 31 graus Celsius e vapor de H2O de 20 ou 21 mmol por mol elevado a -1. A eficiência do uso da água foi calculada por meio da razão de AE. A determinação da fluorescência da clorofila A. A determinação da fluorescência da clorofila A foi realizada por meio de um fluorômetro portátil, que é o Plant Efficiency Analysis MK2 9600 da Ansatest Norfolk UK. Foi entre 8 e 15 horas em folhas completamente expandidas e aclimatadas ao escuro por 20 minutos. Em seguida, as folhas foram expostas a um pulso de luz saturante durante 5 segundos, numa intensidade de 3000 mol, M elevado a -2, S elevado a -1. Para se determinar a eficiência máxima do fotossistema 2, a probabilidade de um fóton absorvido mover um elétron após a quinona A
e a probabilidade de um elétron capturado ser transportado após a quinona A e o índice de desempenho. O π-ABS é uma variável da fluorescência da clorofila, que fornece informações quantitativas sobre o estado da planta e sua vitalidade de acordo com o princípio da equação de Nernst. A absorbância refere-se à absorção de fótons pela molécula da clorofila no complexo antena. Quando a energia é absorvida pela molécula de clorofila, parte é capturada pelo centro de reação do fotossistema 2, enquanto outra parte é dissipada na forma de calor ou fluorescência. Da energia capturada, parte é dirigida para a redução de energia química pelo transporte de elétrons através da quinona A e B. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado com 2 tratamentos, foi de plantas irrigadas e não irrigadas, com 10 repetições. Considerando cada planta como uma repetição, os resultados obtidos foram analisados estatisticamente pelo teste de normalidade de Lieffers, seguido pelo teste T de Student. 2 amostras relacionadas a 5% de probabilidade. O programa utilizado foi o JMP 4.0. E por fim, eu vou falar sobre resultados e conclusões. Bom, o objetivo do experimento foi investigar o desempenho fotossintético de plantas jovens de andiroba, Garapa guianensis, submetidas à deficiência hídrica e à reidratação. As plantas foram irrigadas diariamente em casa de vegetação durante 15 dias. Após a aclimatação, as plantas foram separadas em 2 tratamentos, plantas irrigadas e não irrigadas. Com isso, para se ter um controle melhor dos resultados obtidos, foi utilizado o potencial hídrico foliar para informar o potencial químico da água, ou seja, a energia livre associada às moléculas de água. O potencial hídrico foliar médio das plantas de Carapaquianas no início do experimento foi de menos 0,8 MPa. Após 21 dias de supressão da irrigação, o valor decresceu para menos 3,4 MPa, ao passo que nas plantas irrigadas o valor observado foi de 0,7 MPa. No mesmo período, o que representa redução do potencial hídrico foliar, que é P menos 0,5, de mais de 4 vezes, quando comparado aos das plantas não irrigadas. E ao investigar as trocas gasosas e o potencial hídrico, método psicométrico, também em plantas de Carapaquianensis, em árvores de 6 metros, em condições de campo, aparentemente sem estresse hídrico, encontraram valores mais elevados de potencial hídrico, cerca de 0,4 MPa, quando comparado com os valores de plantas irrigadas, no mesmo período diário de leitura, de 9 às 11. Vários fatores podem ter concorrido para essa diferença: as condições experimentais, o estágio de crescimento de planta e o método empregado para análise de potencial hídrico foliar. E aqui mostra os gráficos do experimento. Na figura 1, os valores são médios e linha vertical representa o desvio padrão. A seta indica o início pelo teste T. A diferença significativa entre os tratamentos é de 5% de probabilidade. Na figura 2, o valor médio e a linha vertical indicam o desvio padrão. Seta indica o início de uma diferença significativa entre os tratamentos passe no teste T, e a probabilidade é de 5%, N igual a 5. Na figura 3, a seta indica que os tratamentos já não apresentavam diferença significativa pelo teste T, há 5% de probabilidade. Na figura 4, os valores são médias e as linhas verticais indicam o desvio padrão. A seta indica que os tratamentos já não apresentavam diferença significativa pelo teste T, a 5% de probabilidade, igual N a igual 5.
E por fim, concluímos que os indicadores de fotossíntese de plantas jovens de Garapa quianacensis decrescem fortemente sob déficit hídrico aos 21 dias, e a recuperação desses indicadores ocorre no período de até 8 dias, restabelecendo todas as características fotossintéticas das plantas irrigadas. E as plantas jovens de Garapa quianacensis são tolerantes ao estresse hídrico durante o período de 21 dias, e atribui-se esse comportamento principalmente em eficiente regulação estomática. A reidratação permite rápida recuperação das plantas jovens de Garapa quianacensis, o que demonstra boa plasticidade fisiológica dessa espécie, quando submetida ao estresse hídrico. E foi isso, nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado.